Então, o que a gente tem? A gente tem um estado 1. Vamos do estado 1 para o estado 2. E daí, ele falou que essa transformação é isotérmica. Então, ΔT igual a zero. O que a gente tem no estado inicial? Eu sei que a temperatura é 180 graus Celsius. Isso me foi dado pelo exercício. O volume inicial é 0,1 metros cúbicos. E eu tenho uma pressão P1 inicial, que eu desconheço. Eu sei que eu estou adicionando calor e eu estou extraindo trabalho nesse processo. E no estado 2 eu sei que minha temperatura final é igual à inicial, a minha pressão 2 é 100 kPa e o meu volume final eu sei que vai ser maior que meu volume inicial. Então essas são as informações que eu tenho. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou na tabela C1 e eu vou procurar a informação do meu estado 1. Então, se eu ver a essa temperatura de 180 graus, estou considerando que está saturado. Então, para 180 graus, se vocês observarem aqui na tabela de água saturada, a gente vai ter o que, gente? Aqui, ó, 180 graus eu tenho uma pressão de 1002 kPa, certo? Estou olhando essa linha em azul. Essa linha aqui, ó. Então, qual vai ser meu volume da parte gasoso? 0,91405. Então, a gente tem o seguinte. Então, vendo essa tabela, eu vou ter o quê? Que a minha pressão é 1,002 megapascal e meu volume da fase gasosa é 0,1941 metros cúbicos por quilograma, que é igual ao meu V1, né? Porque eu só tenho gás. Então, meu volume específico 1 é o volume total 1 dividido pela massa de gás. Ou seja, minha massa de gás é o meu V1 sobre o Vzinho 1. Então, o que a gente vai ter? Nossa massa é 0,1 metros cúbicos dividido por 0,1941 metros cúbicos. Então, a massa vai ser de 0,5152 quilogramas. Então, essa é a nossa massa. Ok, agora, estado 2. Estado 2, vamos na tabela de novo. Então, o que a gente vai ter? Eu sei que a pressão 2 é 0,1 megapascal. Se vocês verem aqui na tabela, 0,1 megapascal é aproximadamente 100 quilopascais, né? Então, olha aqui, a gente está nessa região, ó, pressão. A gente não tem o valor exato, então a gente vai precisar interpolar para obter os volumes específicos, certo? Então, a gente vai precisar fazer isso. Então, olhando aqui, se vocês fizerem isso, o que a gente vai ter? A gente tem que interpolar entre temperaturas, né? Então, a gente vai ter um volume específico da temperatura 150 graus, que é de 1,9364 metros cúbicos por quilograma. E a gente vai ter um volume específico a uma temperatura de 200 graus, que é de 2,172 metros cúbicos por quilograma. Então, o que eu fiz, gente? O meu processo é isotérmico. Então, a minha temperatura 2 é 180 graus. Nas tabelas, eu só tenho... Eu estou na região, na verdade, de vapor superaquecido. Então,
Eu acho que eu mostrei a tabela, eu me equivoquei aqui. Eu mostrei uma tabela que não é essa. Eu tenho que ir nessa tabela aqui de vapor superaquecido, aqui, ó. Então, daí vocês vão procurar, vocês vão ter uma pressão de 1 megapascal, 0,1 megapascal, que é 100 quilopascais. Então, vocês vão ter uma pressão aqui de 100 quilopascais. Daí vocês vão ter uma temperatura, um volume específico, vizinho, a uma temperatura de 150 graus Celsius e a 200 graus Celsius, certo, gente? Então, isso é o que eu escrevi lá, gente, ó, esses valores aqui, ó, esse e esse. A minha temperatura está entre esses dois, então eu tenho que fazer uma interpolação linear. Então, fazendo essa interpolação, vocês conseguem chegar ao valor. Então, com isso, interpolação, vocês vão chegar a um volume específico, que é a temperatura de 180 graus, que vai ser 2,0776 metros cúbicos por quilogramas, que é igual ao volume específico 2. Tá? Volume específico 2, gente. Ok? Então, consequentemente, o que eu vou ter? Meu volume 2 final vai ser o volume específico final vezes a massa. Então, isso aqui dá 1,0705 metros cúbicos. Então, esse é o volume final do meu sistema. Então, agora vamos para a etapa 2 desse problema. O que eu vou fazer? Eu vou usar a equação de gás ideal. Então, aqui, eu vou pegar a minha equação de gás ideal. Então, o que eu tenho? Essa equação é meu PV igual a RT. Então, eu vou fazer o seguinte. Pressão é igual a R vezes T sobre V. R vezes T é uma constante, porque meu processo é isotérmico. E eu não estou com... o gás não está mudando. Então, eu vou chamar isso de uma constante K sobre V. Isso aqui seria a minha constante casal. Então, qual vai ser o meu trabalho do processo 1,2? Vai ser a integral de V1 a V2 de P dV, que vai ser igual a essa integral de Kzão sobre V, já substituindo a pressão, vezes dV. Certo? E daí, eu posso colocar isso em termos mais simples, né? Isso vai ser igual ao quê? A K vezes M, já colocando para fora, vezes a integral de V1 a V2 de 1 dV sobre V, certo? Então, a gente já substituiu aqui, a gente transforma um volume em M dVzinho. Então, eu fiz essa transformação. Então, com isso aqui já é conhecido de vocês, que é igual a K vezes M vezes logaritmo neperiano de V2 sobre V1. Perdão, V minúsculo, né, nesse caso. V2 sobre V1. Então, essa é a minha expressão de trabalho. Se vocês fizerem o cálculo aqui, vocês vão ter o quê? Deixa eu ver aqui o valor. Vocês vão ter um valor aproximado de 255 quilojoules. Então, esse é o trabalho realizado no processo 1,2. Daí, ele pergunta também qual é o percentual, né, de erro. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem? Se vocês traçarem esse processo num diagrama PV, vocês vão ter o seguinte. Vocês vão ter isso, pressão 1, pressão 2, volume 1, volume 2. E daí, eu vou ter o ponto final e eu vou ter o ponto inicial.
Então, o que acontece? Colocando de vermelho, eu tenho um processo real, que foi o que a gente calculou usando a expressão analítica, e eu tenho um que seria calculado sem considerar aquela expressão. Então, o trabalho seria o quê? Seria numericamente igual à área sobre a curva. Então, esse seria o nosso trabalho. Então, o que a gente tem? O W12, calculado de uma forma simplificada, seria o quê? Aproximadamente pressão 2 vezes V2 menos V1. Então, eu estou considerando a pressão, estou pegando uma pressão, não estou considerando que ela varie. Então, isso é uma simplificação. Isso mais vezes P1 menos P2 vezes V2 menos V1. Então, o que eu fiz aqui? Aqui é uma expansão em série de Taylor, gente. Então, eu estou pegando até o termo de primeira ordem e calculando. Então, fazendo isso, o que eu vou ter? Se vocês jogarem os valores aqui, vocês vão ter que isso é igual a 97,05 mais 437,69. Então, esse trabalho tem um valor de 534,7 kJ. Certo? Vejam só, esse é o valor de trabalho calculado usando a aproximação. Então, o que acontece? Compara os valores, gente, olha só. 534 e 255 kJ. Então, esse erro é muito grande. Então, o erro ele é maior do que 100%, né? É mais do que o dobro, né? Se vocês perceberem esse valor desse. Por que esse erro é grande? Porque o caminho ele é desconhecido se a gente se basear no método gráfico. No método gráfico, a gente não conhece esse caminho. A gente está assumindo, está usando uma aproximação aqui. A gente usou uma aproximação usando série de Taylor. Mas se a gente usar o método analítico, que foi essa parte aqui, a gente tem a expressão. Então, a gente vai ter um valor mais fiel. Tanto que você cria essa barriguinha, a área vai ser bem menor. Então, o trabalho vai ser bem menor. Então, esse é o motivo pelo qual o erro é grande. A gente não conhece o caminho usando o método gráfico nesse caso. A gente assumiu que fosse um caminho assim, mas a gente não sabe se é de fato. Então, nesse aspecto, a